todos. Hoje nós vamos continuar com máquinas síncronas. Na última aula foi visto o campo magnético produzido no entreferro por corrente contínua no enrolamento de campo da máquina síncrona. Então, na aula passada foi basicamente visto como que é o comportamento desse campo magnético quando se coloca corrente contínua no enrolamento de campo, que fica no rotor da máquina síncrona, sendo que o rotor da máquina síncrona é acionado e tem uma velocidade constante, tá? Nós vimos então que são induzidas tensões trifásicas nos enrolamentos de armadura. E essas tensões têm uma frequência proporcional à rotação do enrolamento de campo, ou melhor, a rotação do rotor da máquina, né? A que velocidade essa máquina é acionada. Bom, e essa operação é o que a gente diz da operação da máquina em vazio, quer dizer, sem corrente de armadura. Na aula de hoje, o foco vai ser qual é o campo magnético produzido no entreferro devido à corrente nos enrolamentos de armadura, nas 3 fases do enrolamento de armadura, tá? Então, quando uma máquina, relembrando, né, inclusive da aula passada, quando uma máquina ela tem mais de 2 polos, é conveniente concentrar-se em apenas um par de polos e assegurar-se que as condições elétricas, magnéticas e mecânicas associadas aos demais pares de polos sejam repetições do par considerado. O que significa isso? A gente pode focar o estudo em um par de polos, desde que a máquina seja totalmente simétrica, quer dizer, as mesmas condições sobre um par de polo são as condições elétricas e mecânicas nos outros pares de polos, tá? Porque, lembrando aqui, como a gente pode ver nessa figura, exatamente a posição desse par de polos sobre o enrolamento da fase A gente pode ver exatamente a mesma posição aqui no outro enrolamento que é ligado em série ao enrolamento da fase A, né? Lembrando lá no último slide da última aula, quando a gente tem por exemplo, 2 pares de polos, nós vamos ter 2 enrolamentos na armadura, esses enrolamentos normalmente conectados em série, né? Então, se eu quero uma relação entre o ângulo elétrico e o ângulo espacial, quer dizer, o ângulo físico, né? Então, lembrando aqui, para eu ter uma rotação, eu tenho 360 graus, que é o meu ângulo, chamado aqui ângulo espacial, ou ângulo físico da máquina, tá? Então, a relação entre o ângulo em unidades elétricas, né, é igual a polos, número de polos da máquina dividido por 2, ou então o número de pares de polo, multiplicado pelo ângulo espacial da máquina. Tá? Por que isso? Porque quando eu tenho uma revolução mecânica do rotor da máquina, eu tive dois períodos para uma máquina de 4 polos, né? Quando eu tenho uma volta mecânica completa, eu tenho 2 períodos da onda elétrica, né? Aqui nesse caso de densidade de fluxo magnético, ou então, né, derivando essa onda, eu vou ter também 2 períodos da onda de tensão, tá? E a velocidade, aí a gente pode ter representação da velocidade mecânica do rotor, ou então da velocidade elétrica, ou mecânica elétrica do rotor, né? Então, ela é igual a polo sobre 2 multiplicado pela velocidade mecânica, lembrando que essa aqui é a velocidade angular, que é em radianos por segundo, tá? Bom, o foco de hoje, então, qual é o impacto de se ter corrente nos enrolamentos de armadura, tá? Então, aqui eu tenho representado uma máquina síncrona, trifásica, né? Uma máquina de rotor de polos lisos, ou então rotor cilíndrico, tá? Não tenho representado aqui nesse momento o enrolamento de campo, porque na aula de hoje eu não vou me preocupar tanto com o enrolamento de campo, que foi o foco da aula passada. Então, não vou colocar corrente no enrolamento de campo. E aqui estão representadas as 3 fases dos enrolamentos de armadura, tá? Por onde hoje nós vamos colocar circulação de corrente. Então, hoje nós vamos esquecer, né, nessa aula que não vai ser dada importância nesse momento, na próxima aula volta a ser bastante importante, né? No enrolamento de campo, no enrolamento que é cravado aqui em ranhuras do rotor, e sim no enrolamento de armadura, que são os enrolamentos
trifásicos, o enrolamento por onde eu vou ter uma circulação de corrente, que é a corrente de armadura, que é a corrente que vai para a rede, ou a corrente que vem para a rede, se ele é um motor ou se ele é um gerador, e correntes trifásicas, né, nas 3 fases, tá? Então, as correntes nos enrolamentos do estator também vão ser responsáveis por um campo magnético no entreferro, tá? Essas 3 correntes senoidais, trifásicas, que entram na máquina ou saem, dependendo se for um motor ou um gerador, também vai produzir um campo magnético aqui no entreferro da máquina, tá? Então, vamos primeiro estudar uma corrente na fase A, no enrolamento da fase A. Tá? Uma corrente, então, considerando uma corrente senoidal aplicada no enrolamento de uma fase da armadura, fase A, que é a nossa fase de referência. Para essa corrente, qual vai ser a distribuição de densidade de fluxo para o entreferro da máquina, utilizando como referência o próprio eixo magnético do enrolamento. Então, se eu estou assumindo aqui o enrolamento da fase A corrente está entrando para a convenção assumida, a corrente está entrando aqui nesse ponto, a corrente está saindo nesse ponto. Né? Se eu utilizar a regra da mão direita, o eixo magnético do enrolamento da fase A está localizado aqui. Então, colocando uma corrente aqui, como vai ser a distribuição de densidade de fluxo magnético ao longo do entreferro, né? Da mesma forma que a força magnetomotriz produzida por uma corrente no campo do rotor, que foi o que nós estudamos na aula passada, a gente tinha uma componente fundamental da distribuição de força magnetomotriz. A gente pode também chegar ao valor da componente fundamental de força magnetomotriz produzida por uma corrente IA no enrolamento de armadura, tá? Então, relembrando, na aula passada nós vimos qual é a distribuição de força magnetomotriz no entreferro devido a uma corrente no enrolamento do rotor. A corrente real, ou melhor, como está fisicamente esse enrolamento do rotor, ele é um enrolamento distribuído, que era representado de forma concentrada, né? Então, quando a gente representava de forma concentrada, inclusive a distribuição desse fluxo magnético era uma distribuição mais quadrada. E aí a gente aplicava série de Fourier e pegava a componente fundamental. E depois, o que eu procurei demonstrar foi que, devido ao enrolamento ser distribuído, na verdade a onda não é quadrada, a onda é muito mais próxima de uma senoide, quer dizer, por eu colocar um enrolamento distribuído ao longo do rotor, eu consigo produzir uma distribuição é possível conseguir uma distribuição de fluxo magnético aqui no entreferro mais perto de uma distribuição senoidal. Isso continua valendo para o enrolamento de armadura. Então, esse enrolamento de armadura aqui ele está representado de forma concentrada, quer dizer, estou representando todas as espiras em apenas uma ranhura. Na prática, ele é colocado de forma distribuída também. E essa distribuição, ela também ajuda, além de melhorar o desempenho magnético da máquina, né, por você não estar praticamente aumentando o entreferro dela, ela também ajuda para ter uma distribuição mais senoidal. Então, assumindo isso, a gente consegue uma força magnetomotriz devido a uma inserção de corrente aqui no enrolamento de armadura, né, uma força magnetomotriz distribuída de forma senoidal, né, ou por cosseno, aqui ao longo do entreferro, tá? Então, essa força, a expressão dessa força magnetomotriz por entreferro, né, 4 dividido por π, fator de enrolamento, esse fator de enrolamento aqui é do enrolamento de armadura, porque eu estou considerando a inserção de uma corrente de armadura para produzir esse fluxo. Número de espiras por fase, né, lembrando que nas 3 fases eu vou ter um número total de espiras igual para ter uma condição de equilíbrio entre as 3 fases, dividido pelo número de polos. Tá? Lembrando que o ângulo aqui que nós vamos utilizar como referência é o ângulo do eixo magnético da fase A. Bom, quando o enrolamento, então, pois bem, aqui a representação da corrente de armadura, uma corrente de armadura que vai variar no tempo, né? Com isso aqui a gente consegue até verificar, colocando um valor, por exemplo, fixo, 2, 3 amperes aqui, como que vai ser a distribuição de fluxo aqui ao longo do entreferro. No entanto, na prática,
essa corrente de armadura é uma corrente senoidal. Então, nós vamos ter que vir e substituir aqui a corrente de armadura por um valor senoidal. Né? Então, quando o enrolamento ele é excitado, ele é alimentado por uma corrente que varia de forma senoidal ao longo do tempo. Né? Então, a nossa corrente de armadura, na verdade, ela tem uma magnitude e varia de forma senoidal. Cosseno de ômega E vezes T, ômega a frequência em função da frequência elétrica, né? Frequência angular elétrica. Com isso, a gente verifica que a distribuição de força magnetomotriz ela é dada por um valor, uma amplitude máxima, né, que depende da corrente, da magnitude de corrente da armadura, da fase A, e depende aqui do fator de enrolamento, número de espiras por fase, número de polos, multiplicado por um cosseno θ AE. Quem que é esse cosseno θ AE, né? Ou melhor, quem que é esse ângulo θ AE? É qual posição aqui do entreferro que eu estou medindo, né? Que eu estou verificando qual é a força magnetomotriz. Lembrando que o θ0 significa que está sobre o eixo da fase A, o eixo magnético da fase A. Então, ficou um F máximo, cosseno de θ E, multiplicado por cosseno de ômega E, né? Sendo que a amplitude é dada por esse valor. Então, como que vai ficar aí essa amplitude? Ela depende do instante de tempo que eu estou analisando e depende da posição do meu rotor, do enrolamento do rotor, tá? Então, aqui, por exemplo, para o instante t igual a 0, a gente tem um valor máximo no eixo magnético, um valor 0, né, a 90 graus do eixo magnético, tanto para um lado quanto para o outro, e um valor mínimo aqui a 180 graus. Então, ou melhor, o valor máximo de campo magnético está aqui sobre esse eixo, o valor mínimo está aqui no sentido oposto, né, porque as linhas de campo magnético vêm por aqui e vão se fechar, por aqui. E o valor 0 fica aqui a 90 graus. Tá? Isso para t igual a 0. Para outros instantes de tempo, né, para t igual a 0, a gente tem aqui um cosseno que vale 1. Para os outros instantes de tempo, a amplitude dessa onda ela vai diminuindo e vai variando. Então, nós temos essa envoltória, até mesmo quando o valor da onda se inverte, tá? Porque o valor da onda se inverte significa o quê? O valor da corrente se inverteu, né? Então, nesse momento, aqui, o primeiro meio ciclo da corrente, né? Eu tenho a corrente entrando por aqui e saindo por aqui. Então, o sentido do fluxo magnético vai daqui para cá. Inverteu a corrente, né? O fluxo magnético vai polo norte para o polo sul, que é o que está representado aqui. Tá? Então, isso aqui é a envoltória do campo magnético ao longo do entreferro. Ele vai ser sempre 0 aqui nessa região, né? Máximo e mínimo, né? Variando entre 0 e 180 graus. Então, vai ter essa envoltória. Então, esse é o formato do fluxo magnético ao longo do entreferro, devido a uma corrente na fase A, uma corrente senoidal que varia, né? Então, vai ser um fluxo que vai variar também, mas ao longo somente dessa envoltória. Pois bem, isso é o fluxo produzido por uma corrente na fase A. Agora, a gente tem que modelar como que vai ser, ou melhor, modelar qual é o fluxo total devido à contribuição de corrente na fase A, na fase B e na fase C, tá? Então, para calcular essa contribuição, a gente vai sempre utilizar como referência, assim como a gente utiliza para as 3 fases, né? Para a representação da fase B e da fase C, a gente utiliza sempre como referência a fase A, né? Mais ou menos 120 graus, utilizando como referência a fase A. Da mesma forma, a gente vai representar mecanicamente também, né? Ou espacialmente também, vamos considerar o eixo magnético da fase A como referência, tá? Então, considerando o eixo magnético da fase A como referência, tá? A força magnetomotriz produzida pela corrente na fase A, o que nós já representamos aqui, a força magnetomotriz devido a uma corrente na fase B, então ela vai estar mecanicamente 120, né? Eu vou ter que subtrair 120 graus da minha referência do eixo magnético da fase A.
E da fase C, vou somar mais 120 graus, tá? Assim como a gente utiliza para as correntes, a gente utiliza a fase A como referência, aqui mecanicamente ou espacialmente, para calcular a força magnetomotriz, o campo magnético, a gente também vai utilizar também é utilizada a fase A como referência, tá? Então, dada aqui essas representações de campo magnético, de força magnetomotriz para a fase A, B e C, lembrando que está sendo representada a força magnetomotriz e que se eu dividir essa força magnetomotriz pelo comprimento do entreferro da máquina, eu vou ter o campo magnético. Se eu multiplicar por μ0, que eu estou no entreferro, né, pela permeabilidade do ar, eu tenho a densidade de fluxo. Aí, se eu multiplicar pela área de cada um dos polos, eu tenho o fluxo magnético, né? Aí, depois o fluxo magnético, eu vou multiplicar aí pelo número de espiras, derivar e vou ter a tensão induzida, se for esse o objetivo, tá? Então, aqui tendo a força magnetomotriz produzida por correntes nas 3 fases, representadas aqui tendo como referência o eixo da fase A, o eixo magnético da fase A. Agora a gente vai considerar, né, bom, aqui elas estão em função de uma corrente qualquer, uma corrente genérica. Agora a gente vai considerar aqui as correntes nessas 3 fases, né, lembrando que a gente está trabalhando com máquinas elétricas sempre equilibradas, balanceadas, né. Então aqui a corrente na fase A, corrente na fase B, corrente na fase C, substituindo nessas equações aqui, nós temos essa expressão geral para cada uma das forças, para cada força magnetomotriz de cada uma das fases, tá? Então, eu tenho aqui um F máximo, que é a amplitude, vezes cosseno de θe, cosseno de ômega-e, para a fase A, para a fase B aqui, menos 120, menos 120, e para a fase C, mais 120, mais 120, tá? Então, agora, a gente tem que calcular qual que é a força magnetomotriz resultante da contribuição das 3 fases, das correntes nas 3 fases, né? Então, ela vai depender do ângulo que eu estou analisando, do ângulo ao longo do entreferro e do instante de tempo. E ela tem uma amplitude. Agora, a gente tem que somar essas 3 componentes. O que a gente pode aplicar aqui é uma identidade trigonométrica, cosseno A, cosseno B, né? Então, cosseno A vezes cosseno B, aplicando essa identidade trigonométrica, é igual a meio de cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B, tá? Então, o que a gente tem, aplicando essa identidade trigonométrica aqui a cada uma dessas, a cada parte aqui dessa equação, dessa somatória, então, nós temos a primeira aqui, cosseno de θe menos ômega-e, né, para o primeiro termo, mais cosseno de θe mais ômega-e. Cosseno de θe menos ômega-e, né, mais cosseno de θe mais ômega-e mais 120. Cosseno de θe menos ômega-e mais cosseno de θe mais ômega-et menos 120. Bom, essas 3 componentes aqui, né, a gente poderia substituir isso aqui por um θe mais ômega-e vezes t, né, sempre igual, a gente, quer dizer, dependem de t, do instante de tempo, mas essas 3 são iguais. A gente pode substituir, ou melhor, se nós somarmos isso aqui, substituindo por qualquer valor de tempo, por qualquer valor de ômega-e, por qualquer valor de θe, essa somatória aqui ela vai dar sempre 0, tá? Lembrando que a somatória de 3 tensões equilibradas, elas vão ter exatamente esse formato e o somatório delas vai ser 0, tá? Então, vocês podem checar essa somatória aqui, mas essa somatória vai dar 0. Então, esses 3 elementos aqui dá 0, esses 3 elementos são iguais, né? Então, eu posso chegar então à conclusão que a força magnetomotriz produzida pela contribuição de 3 correntes elétrica, 3 correntes nas 3 fases de entrada, fase A, B e C, resulta, né, numa função que é em função do instante de tempo e da posição da posição que eu estou analisando, o campo magnético, é 3/2 da componente máxima, do valor máximo de amplitude, vezes cosseno de θe menos ômega-et, tá? Bom, com isso,
a gente tem que ver como que é a distribuição, qual é a distribuição que vai resultar assim ao longo do entreferro, ao longo do tempo, né? Só lembrando que essa onda, esse tipo de onda de força magnetomotriz é denominada como uma onda progressiva, porque ela é uma onda, como a gente vai vendo, ela é uma onda senoidal que ela vai se deslocando ao longo do entreferro, tá? Então, só aqui para fazer a conversão, né? Esse ângulo que é o ângulo elétrico, a gente pode convertê-lo para o ângulo mecânico, né? Além disso, essa amplitude dessa onda ela tem uma relação de 3 meios em relação à produzida por uma única fase, e ela sempre vai ter um pico positivo da onda senoidal, tá? Sempre vai ter uma posição aqui que eu coloco um instante de tempo, né? E que vai dar zero, quer dizer, eu vou ter o valor máximo dessa onda, tá? Então, ela é uma onda de força magnetomotriz que ela vai se deslocar no entreferro com uma velocidade de 2 polos vezes ômega-e, que a gente vai denominar de velocidade síncrona, tá? Que é a velocidade angular espacial síncrona da onda de força magnetomotriz. Tá? Então, a velocidade síncrona dessa onda, tá? Ela pode ser expressa também em rotações por minuto, e essa velocidade síncrona, né, vai ser a velocidade de rotação do rotor. Quer dizer, a onda de campo magnético produzido pelas correntes das 3 fases, né, colocadas no enrolamento de armadura, de entrada do enrolamento de armadura, vão ter a mesma velocidade da velocidade síncrona do motor, ou melhor, do rotor dessa máquina, tá? Então, a gente pode, essa figura aqui, a gente consegue analisar como que está, ou melhor, qual é a contribuição de cada uma das fases e qual é o valor qual é o maior valor de campo magnético ao longo do entreferro, para diferentes instantes de tempo. Tá? Então, vamos ver aqui primeiro para o instante de tempo t igual a zero. Para o instante de tempo t igual a zero, sem analisar aqui, mas vamos voltar aqui. Para o instante de tempo igual a zero, a gente vai substituir aqui por zero, tá? Aí a gente vai ter a distribuição da onda de campo, do campo magnético. Ele vai depender, se o t é igual a zero, ele vai depender somente do ângulo, né? Do ângulo espacial que eu estou analisando. O valor máximo, né, do campo magnético vai ser exatamente sobre o eixo magnético aqui da fase A. Então, eu sei que eu vou ter a distribuição aqui ao longo do entreferro de campo magnético, uma distribuição senoidal, e o maior valor vai estar exatamente aqui no eixo da fase A, tá? Porque eu estou trabalhando com um instante de tempo igual a zero. Então, é isso que está representando aqui nessa figura, ó. Sobre o eixo magnético da fase A, eu tenho o maior valor de campo magnético, né? Eu vou ter a distribuição senoidal, o resultado das 3 é uma distribuição senoidal, né? Cujo valor máximo dessa posição está aqui sobre o eixo magnético. Aqui a gente consegue verificar qual que é a contribuição de campo magnético devido à corrente na fase C, devido à corrente na fase B e devido à corrente na fase A. A gente consegue ver aqui na fase A, contribuição da fase B e da fase C, tá? Essa onda de campo magnético, ela vai se deslocar ao longo do tempo, tá? Então, aqui, para o instante de tempo, para um ômega-e vezes t igual a π sobre 3, né? A gente tem aqui o valor dessa amplitude máxima, ou melhor, a senoide, ela se deslocou, né? E veio aqui o valor máximo dela para a posição de 60 graus, tá? Quanto que eu tenho de campo magnético aqui? Eu vou ter um campo magnético um pouco menor. Inclusive, até é interessante ver nessa figura, né? Nessa figura aqui, eu teria o valor de campo magnético maior, o valor máximo estaria aqui, e aqui eu teria um valor menor até que ele fosse zero nessa posição, zero nessa posição, e é o mínimo aqui em 180 graus, tá? Para um instante de tempo que resulte no ômega-e vezes t igual a π sobre 3, aquele valor máximo já se deslocou para essa posição. Para um
terceiro valor, que é ômega E vezes T, 2π, 2 vezes π dividido por 3, eu já tenho aquele valor máximo nessa posição. Isso é, esse campo magnético ele se distribui de forma senoidal e a amplitude dele é uma distribuição senoidal que vai se deslocando ao longo do tempo. Se desloca junto com o rotor, que é o que nós vamos ver depois. E aí a onda de campo magnético produzida pelo enrolamento, por corrente no enrolamento de campo, apresentava exatamente o mesmo comportamento. Era uma distribuição senoidal ao longo do entreferro, né? Uma distribuição senoidal aqui ao longo do entreferro, que se deslocava junto com o rotor, tá? Bom, então quando o enrolamento de campo do rotor é alimentado em corrente contínua e o rotor é acionado a uma velocidade angular, a frequência angular elétrica, né, a ômega-m E, é igual a polos dividido por 2, número de polos dividido por 2, vezes ômega-m. A velocidade do campo girante, esse campo magnético aqui, produzido pelas correntes, no enrolamento trifásico da armadura, a gente chama ele de campo girante, porque ele é uma onda progressiva, ele é uma onda senoidal que vai se deslocando ao longo do entreferro, dependendo da frequência elétrica de alimentação dessa onda, tá? Então, a velocidade angular do campo girante é chamada de velocidade síncrona da máquina, logo a velocidade síncrona da máquina é igual à velocidade mecânica da máquina, tá? Então, agora a gente vai chamar de FS, a força magnetomotriz produzida por correntes trifásicas no enrolamento de armadura, que é o estator, que nós acabamos de ver, que tem esse formato, ou melhor, que é representada por essa expressão, e a FR é a força magnetomotriz produzida por uma corrente contínua no enrolamento do rotor, né, que tem essa expressão aqui, uma força um valor máximo, uma amplitude máxima, multiplicado pelo cosseno de ômega-m T menos θr. Quem que é ômega-m T? A velocidade mecânica da máquina. Tá? Então, a máquina, qual agora é o princípio de operação da máquina síncrona? A máquina síncrona ela vai operar com dois campos magnéticos girantes, um campo magnético produzido pela corrente do rotor e um campo magnético produzido pelas correntes do estator. E o conjugado, como que ele vai ser produzido? Então, vamos lá, o rotor está girando e junto com ele gira aqui a onda de campo magnético produzido pelo enrolamento do rotor. O estator, como ele é alimentado por correntes trifásicas, né, que variam ao longo do tempo, ele também produz uma onda girante aqui no entreferro, que gira com a mesma velocidade aqui do rotor. Então, essas duas ondas de campo magnético, elas estão girando aqui ao longo do entreferro com a mesma velocidade e elas vão manter um ângulo entre elas. Como que surge ou por que é produzido torque na máquina síncrona? Porque esses dois campos magnéticos, eles tendem a se alinhar, né? É como se nós tivéssemos dois ímãs. Os dois ímãs, eles vão produzir força no sentido de alinhar os dois campos magnéticos. Mas o que vai acontecer? Esses dois campos vão se alinhar? Se os dois campos magnéticos da máquina se alinharem, a gente não tem mais torque na máquina, tá? A máquina não vai mais operar nem como motor, nem como gerador. Então, quem que vai levar esse campo magnético? Quem que vai fazer força? Um campo magnético vai tentar se alinhar com o outro e o outro vai fazer força para não deixar esse alinhamento. Como que é essa força? Essa força é justamente o torque mecânico da máquina, né? Ou melhor, vai ser a máquina acionando ou sendo acionada por uma turbina, por uma fonte externa, mantendo velocidade no rotor, ou então a máquina operando como um motor, né? Produzindo um torque mecânico que vai acionar uma carga mecânica. Então, se o campo magnético produzido pelo rotor estiver à frente do campo magnético produzido pelas correntes do estator, essa máquina ela opera como um gerador. Por quê? Significa que tem um acoplamento mecânico aqui ao rotor da máquina que está fornecendo torque para manter a rotação da máquina, tá? Então, como eu tenho um enrolamento de campo aqui que produz um enrolamento de campo que produz um campo magnético na máquina, né? Esse campo vai vir girando
aqui, sendo acionado, sendo levado por uma fonte mecânica que vai manter essa rotação, e o campo magnético produzido pelas correntes no estator vai tentar se alinhar com esse campo, tá? E é esse que vai ser o torque eletromagnético da máquina. De forma contrária, se eu tenho um campo magnético produzido pelo estator e ele estiver à frente, né? Quer dizer, se a máquina estiver absorvendo potência da rede, o campo magnético do estator vai rodar, vai girar à frente, e o campo magnético do rotor vai tentar se alinhar com o campo do estator. Quer dizer, o campo produzido pelo rotor, tentando se alinhar com o campo produzido pelo estator, ele vai produzir um torque tal que vai acionar uma carga que está acoplada ao seu eixo, tá? Esse é basicamente o princípio de operação da máquina síncrona. É o alinhamento entre dois campos magnéticos, um campo produzido por corrente contínua no enrolamento do rotor e outro campo produzido por 3 correntes trifásicas no enrolamento do estator. E a tentativa desses dois campos magnéticos se alinharem. Então, eu tenho um ângulo entre esses dois campos magnéticos. Logicamente que se a gente for medir aqui no entreferro qual é o campo magnético, a gente não vai conseguir identificar qual é o campo produzido pelo estator, qual é o campo produzido pelo rotor. A gente vai conseguir medir um campo magnético equivalente, que é a soma desses dois. Aqui a gente pode verificar aí como uma soma vetorial que a gente vai ter o campo magnético resultante aqui no entreferro, que vai ser 1 e vai ser um campo senoidal, né, se deslocando de forma senoidal aí, dependendo da velocidade do rotor. Tá? Essa aqui é uma forma mais, como eu vou dizer, mais física de se explicar, né, o que está acontecendo. Na disciplina de Fundamentos de Conversão de Energia, ou melhor, até no segundo capítulo do Fitzgerald, a gente pode utilizar a teoria ali para calcular qual que é esse torque em função dos campos magnéticos produzidos pela corrente do estator e do rotor, tá? Então, o conjugado eletromecânico, ele pode ser calculado pela derivada da coenergia em função do ângulo entre entre o fluxo do estator e o fluxo do rotor, né? O campo magnético do estator e o campo magnético do rotor. Então, lembrando, né, a coenergia armazenada no entreferro, aí a gente pode calcular aí pelo campo magnético resultante entre o estator e o rotor, dividido pelo comprimento do entreferro, para ter o campo, né, o valor de campo magnético, multiplicado pelo μ0 dividido por 4, vezes π, vezes d, que é o diâmetro da máquina, comprimento da máquina, comprimento, né, do rotor da máquina, e multiplicado pelo entreferro. Então, a gente tem que a coenergia da máquina síncrona vai ser este valor aqui, tá? E aí, com isso, a gente consegue, derivando essa expressão, a gente consegue chegar na expressão de torque da máquina, tá? Só para ter a expressão de torque em função desses dois campos magnéticos. Tá? Não vou cobrar esse equacionamento aqui em máquinas elétricas, mas é só para fechar com relação ao que foi, com relação ao conteúdo da disciplina de Fundamentos de Conversão de Energia. Então, o torque ele vai ficar em função dos parâmetros da máquina, comprimento de entreferro, permeabilidade do ar, diâmetro do rotor, comprimento do rotor, multiplicado pelo campo magnético do rotor, campo magnético do estator, seno do ângulo entre eles. O que a gente consegue verificar aqui nessa expressão? Primeiro, né, vamos tirar essa constante que depende das características construtivas, tirar da análise, né, não tirar da equação. Essa constante que depende das características construtivas da máquina. Então, a gente precisa de um campo magnético produzido pelo rotor, um campo magnético produzido pelo estator. E a gente precisa de um ângulo entre eles, tá? Se esse ângulo aqui for 0, seno de 0 é 0, o torque é 0. Quer dizer, precisa ter uma defasagem entre esses dois campos magnéticos para se ter torque na máquina. Além disso, precisa ter
um campo magnético produzido por corrente no estator e um campo magnético produzido por corrente no rotor. Preciso ter corrente em ambos os enrolamentos, quer dizer, na verdade, tanto do enrolamento de campo quanto nos enrolamentos de armadura, né, que são 3 fases, para ter torque. Se eu tirar corrente de campo durante a operação da máquina, ela vai perder torque, ela vai perder força, ela não vai operar nem como motor nem como gerador. Então, preciso ter corrente nos 2 enrolamentos e preciso ter um ângulo entre eles. Máximo torque que a máquina vai ter vai ser quando o ângulo aqui for 90 graus, tá? O sinal, esse sinal aqui é normalmente omitido, tá? No equacionamento ou melhor, durante a operação da máquina, tá? Ou melhor, o sinal nesse equacionamento aqui, tá? Porque esse sinal ele representa qual é o sentido da energia ou da coenergia em função do que foi utilizado para cálculo do torque para a produção de torque, tá? Bom, então, na prática, para a máquina síncrona, o que se usa é que se o torque for positivo, a máquina está operando como gerador, se o torque for negativo, a máquina está operando como motor. Então, é muito comum a análise do torque ou da potência de saída da máquina. No caso da máquina síncrona, a máquina síncrona, né, a palavra síncrona aí significa então que a rotação dela é ligada com a frequência elétrica das correntes ou das tensões da armadura da máquina, tá? Então é esse sincronismo, é o sincronismo entre a rotação e a frequência, ou melhor, manter uma proporção entre a rotação da máquina e a frequência elétrica dela. Então, se eu estou analisando aqui o torque da máquina, se eu quiser analisar a potência da máquina ela vai ter exatamente esse mesmo comportamento. Por quê? Potência é igual a torque por rotação. Operação da máquina síncrona é sempre com rotação constante, tá? A não ser que você esteja operando a máquina numa condição em que é possível, em que é factível variar a frequência elétrica. Em alguns casos isso ocorre, principalmente nos casos em que a máquina síncrona está operando como motor, então que esse motor ele vai ser acionado em diferentes frequências. Na verdade, vai variar a frequência para variar a rotação da máquina. Qual é a maior aplicação de máquina síncrona? A maioria dos geradores elétricos ligados a hidrelétricas, a termoelétricas, são máquinas síncronas. Por quê? Porque através do controle da rotação do eixo da máquina, da rotação do rotor, é possível controlar a frequência elétrica de saída. E a frequência elétrica do sistema de potência é um parâmetro que é controlado, no caso brasileiro, em 60 Hz. Então é mais fácil, mais prático manter esse controle através do controle de rotação da máquina, tá? Então, aqui por convenção, né, o torque positivo a máquina é um gerador, negativo ela é um motor, delta positivo a máquina é um gerador. Máquina é um gerador significa que o campo magnético produzido pelo enrolamento de campo está à frente do campo magnético produzido pelo enrolamento do estator, da armadura, tá? Então, delta positivo, a máquina é um gerador. Delta negativo, ou então, campo magnético produzido pelo estator à frente do campo magnético produzido pelo enrolamento do rotor, a máquina está operando como motor, tá? Então, como gerador, o rotor está à frente porque está sendo entregue, o rotor está sendo acionado por uma fonte mecânica, tá? Máquina como motor, o rotor está, o fluxo magnético do rotor está seguindo o fluxo magnético do estator, quer dizer, o rotor está, essa atração entre os dois campos magnéticos está acionando o rotor, né? Está acionando o eixo do rotor, que está acionando uma carga mecânica, tá? Então, em um gerador, o conjugado mecânico atua no sentido de rotação do rotor, impulsionando a onda de força magnetomotriz
do rotor à frente do fluxo resultante de entreferro e o conjugado eletromecânico se opõe à rotação. Tá? Então, em resumo, nessa aula a gente calculou a força magnetomotriz do entreferro da máquina devido a correntes trifásicas nos enrolamentos de armadura e verificamos que a velocidade síncrona da máquina é igual à velocidade mecânica e que a máquina síncrona somente terá conjugado nessa situação, tá? Isso é bastante importante. Então, para a máquina síncrona ter conjugado, né, a rotação, a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético produzido pelas correntes no estator, tem que ser igual à velocidade mecânica dela. Só assim a gente tem torque, tá? Por que a gente só tem torque dessa forma? Porque esses dois campos magnéticos, lembrando que o campo magnético do rotor, ele gira ao longo do rotor porque ele está sendo acionado mecanicamente de alguma forma, tá? Ou ele está sendo acionado porque ele está seguindo o campo magnético do estator, ou ele está sendo acionado mecanicamente por uma turbina. A gente só vai ter torque aqui se essas duas ondas de campo e a onda de campo magnético do estator, ela está com essa velocidade porque ela depende da frequência elétrica das correntes do estator. A gente só vai ter torque se essas duas ondas de campo magnético girarem com a mesma velocidade, né? Mantendo aí um deslocamento, mantendo um ângulo entre elas. Então isso é fundamental. Aí, além disso, a gente calculou o conjugado eletromecânico da máquina síncrona em função dos campos magnéticos produzidos pelos dois enrolamentos. Certo? Então, na próxima aula, a gente continua com o cálculo, né, com o modelo, os parâmetros, desenvolvendo, né, os parâmetros da máquina síncrona.